Eu sou a Camille. Eu sou a Mariana. E eu sou a Catarina. E hoje estamos aqui para uma conversa com o repórter Ana Zinnerman. Ela é uma jornalista brasileira que trabalhou ao longo dos anos na RPC, rede afiliada na Globo do Paraná, e que se destacou como repórter de programas nacionais como Jornal Nacional, Fantástico e Globo Repórter. Hoje em dia é editora-chefe na Assembleia Legislativa do Paraná e em projetos paralelos. A gente queria saber como o jornalismo chegou na sua vida. Então, tudo bem, meninas, com vocês? Vamos ver. Chegou desde que eu tinha menos idade que vocês. Sabe o que eu gostava na escola? De contar história, de fazer redação. Vocês gostam de fazer redação? A gente não faz. Mas A gente gosta. Eu gosto. E de ler livros? Gosto. Então eu gostava bastante, sabe? E daí gostava, fazia assim, criava meus próprios livrinhos. Sim. E aí eu achei, eu gosto de contar história. E continuei com aquilo. Depois eu fui estudar no ensino médio, quando vocês vão passar agora pro ensino médio, né? Sim. Eu fui fazer desenho industrial, técnico. Era bem diferente, assim, né? Desenho industrial, projeto, assim. Sim. Mas eu sempre fiquei com aquilo, que eu gostava de contar história, que eu queria fazer jornalismo. E aí eu fiz vestibular para jornalismo, se não desse certo eu ia fazer engenharia mecânica. Nossa, diferente. Mas vocês já decidiram o que vão fazer? Não, né? Então, a gente fica nessa dúvida. Sim. E daí eu passei na faculdade de jornalismo e daí eu fiz. E achei ótimo. Ótimo. Você aprende algo das suas entrevistas? Aprendo todo dia, você acredita? Porque sempre tem uma coisa diferente, assim, que a gente conversa, né? Ontem, por exemplo, eu entrevistei um senhor que ele é da Câmara Nacional da Agricultura Leiteira. Ele estava falando sobre leite, ele tem gado. Vocês já viram como tira leite? Já. Não? Então, a maioria das crianças nunca viu como tira leite. O leite não nasce na caixinha. Daí, eles estão com alguns problemas, sabe? Na pecuária leiteira. E ele estava me contando. Então, ontem eu aprendi sobre isso, porque sempre o entrevistado traz alguma coisa diferente pra gente, né? Eu adoro aprender. Às vezes tem umas coisas que não tem nada a ver, assim, que Sim. são difíceis. Mas sempre a gente aprende alguma coisa que o entrevistado fala, assim. Qual você acha que foi a coisa mais legal que você aprendeu nas suas entrevistas? A coisa mais legal, eu gosto muito quando eu aprendo alguma coisa da área médica, sabe? Sim. Porque eu não entendo nada, assim. Eu tenho um filho que está fazendo medicina, mas na verdade eu acho bem difícil. Só que quando eu vou fazer matéria, assim, de procedimento médico, eu acho muito legal. Uma vez eu entrei numa sala de cirurgia, eu não gosto muito de ver cirurgia, assim, eu fico meio... Mas a gente tem que entrar para ver como é que é, né? E eles estavam fazendo uma cirurgia de coração sem abrir o peito da pessoa. Só com... Nossa. Sabe aqueles instrumentos, assim, que vai com uma câmera, assim, Sim. que eles falam que faz por laparoscopia, no coração. Nossa. Você acredita? Assim, só fazer um furinho no coração e opera o coração. Essas coisas eu acho muito legal. Já aprendi algumas, assim. Já ficou nervosa por trás das câmeras? Sempre. Se a gente não fica nervosa, porque daí perdeu a graça, assim. Sempre tem que ficar um pouquinho mais tenso, assim. Sim. Sempre. Qual foi o acontecimento mais estranho que já aconteceu com o público que você cobriu como repórter? Que aconteceu com o público? Pois é, eu tava pensando nisso que vocês iam me perguntar. E com o público eu não consigo lembrar, assim, algo. Mas teve algumas coisas bem estranhas, assim, que eu Sim. cobri como repórter, assim, umas imagens estranhas que você pensa assim, nossa, teve uma vez que caiu uma ponte na estrada que liga Curitiba a São Paulo. E foi muito estranho, porque a gente chegou com o nosso carro de reportagem e aí parecia que faltava um pedaço da estrada, sabe, tipo filme, Sim. assim, e faltava um pedaço da estrada, porque a ponte tinha caído. Então, imagina, uma represa bem grande, e um pedaço da ponte caiu. A estrada vinha até um Nossa. pedaço e depois outro pedaço, assim. Você olhava, minha nossa, parecia filme, assim. Isso é bem estranho. Com o público, é que eu não consigo lembrar. Mas serve essa da ponte? É legal? Não, Depois vocês serve. procuram essa imagem. É Tá bem bom. estranho, assim. Como sua formação em Direito influenciou na sua carreira como jornalista? Então, eu fiz direito depois que eu fiz jornalismo. Eu já estava fazendo um curso e daí resolvi começar outro, vocês acreditam?
É que quando a gente é mais novo, assim, a gente tem mais energia, né? Vocês vão ver também. E me ajudou muito, porque eu consegui acompanhar depois melhor os processos, sabe? Sempre quando Sim. acontece alguma operação policial, que tem ou então processo, que está tendo um julgamento, tem algumas fases, assim, que precisam acontecer. E aí, como eu tinha feito direito, é mais fácil entender Tem uma ligação, né? quais são as Mas, fases, sim. daí eu conseguia ver o processo e ver aquelas páginas, assim, aquelas peças jurídicas, né? Sim. Que a gente chama, assim, uma sentença, uma petição, um parecer do Ministério Público. E eu sabia onde estavam as coisas ali, Uhum. porque é um texto difícil, mas quando a gente aprende a fazer, aí você sabe onde é que estão. Alguém quer fazer direito aqui? Eu já pensei. Ah. Alguma reportagem já te marcou? Sim, tem várias que eu fiz bem legais, mas tem duas séries de reportagens que eu fiz que são muito bacanas, que até hoje, assim, as escolas até usam, sabe? Sim. Que foi sobre sotaques brasileiros, sobre a diferença do jeito que a gente fala pro jeito que a gente escreve. Sim. Ou melhor, né, do jeito que a gente escreve pro jeito que a gente fala. Esses dias E a gente por tava que- falando sobre isso. Sério? Vocês já Aham. viram essa série de reportagens? Eu acho. Eu Eu não acho que sei já. se já. Mas a gente tava falando bastante sobre isso. E o que vocês acham? Que a gente precisa ter um sotaque único ou cada um pode falar? Não, cada um pode falar do jeito que tá entendendo, e tem que respeitar. Desde que a gente saiba, se entenda, né? E saiba qual a hora de colocar a língua correta. Por exemplo, aqui a gente não pode falar como se a gente estivesse numa festa, assim, Sim. né? E também a gente não vai falar como se a gente estivesse num tribunal, numa Sim. sala de aula, não é? Sim. Então a gente tem que saber a hora de falar, colocar a língua conforme a situação. Sim. E isso que é importante, saber essa diferenciação. E também cada uma tem o seu sotaque, cada pessoa tem o seu sotaque, que é a língua que aprendeu quando criança. E a gente não pode ridicularizar o outro, né? Sim. Então isso é bem legal. Dizem que o jornalismo é uma das profissões mais estressantes que existem. Você concorda? Pior que eu concordo, sabia? Porque tem algumas coisas que fazem ser estressante. Primeiro que a gente não tem horário. Sim. Agora eu tenho horário de trabalho, porque agora eu não faço assim, tipo, cobertura na rua, né? Agora eu tô lá na TV Assembleia, na base mesmo, na Assembleia. Mas quando a gente faz cobertura de rua, de reportagem, você não tem horário para trabalhar. É do nada, né? No dia anterior que eu sabia o horário que eu ia trabalhar no dia seguinte, você Sim. acredita? Imagina, você não conseguia se programar direito, assim, sabia mais ou menos, mas se eu ia trabalhar exatamente qual horário, e quando você entra para trabalhar, você não sabe que hora você vai sair. Uhum. Então, isso já é estressante, né? E às vezes você tá numa situação, você chega para fazer uma situação mais complicada, assim, alguém que está sendo preso, alguém que está no hospital, alguma coisa que é mais complicada, e daí Sim. também isso, um acidente, acontecem coisas que despertam o estresse. Sim. Qual foi o maior perrengue que você passou como jornalista? Sabe que eu fiquei pensando porque foram alguns, né? Mas aí eu vou contar para vocês uma história que, nossa, foi bem complicado, assim, na verdade de medo e de perrengue mesmo. Em 2013 aconteciam uns protestos, não sei se vocês estudaram já na história recente, vocês eram bem novinhas nessa Sim. época, né? Acho que já tinham nascido, Sim. mas eram bebês. É. Então, só que existiam uns protestos de pessoas, assim, populares, que se reuniam na rua. Começou por uma diferença na passagem de ônibus e virou muito mais que isso. Uhum. E virou um protesto que depois terminou até no impeachment da presidente Dilma. Sim. E as pessoas saíam toda noite, se reuniam e iam caminhando do centro até o centro cívico. Foram protestos, assim, que a sociedade se mobilizou, inflamou, isso acontecia no Brasil todo. Sim. E a gente tinha que cobrir, mostrar isso. E pior é que eles se revoltavam contra a imprensa também, Sim. sabe? Queriam... Então a gente tinha que cobrir, mas a gente virava alvo também. Sim. Então Nossa. tinha que... a gente tirava a canopla do microfone para ninguém saber que emissora que era, mas não era só contra a Globo que eles estavam bravos, qualquer emissora. Nossa. Era uma reunião de pessoas, assim, uma revolta
que eles nem sabiam direito o que era. Era uma Sim. mobilização popular, assim, dessas novas que aconteceram no Brasil, das mais importantes. Então, isso era complicado, porque aí acontecia focos de incêndio, quebravam estação tubo, Sim, nossa. para mostrar esse protesto. E a gente tinha que estar lá junto, sem se machucar, sem virar alvo também deles, né? Sim, E tendo que fazer essas situações ao vivo também. meu Deus. Então, Difícil. essa foi difícil. Você tem mais de uma formação. Quais são elas e de todas, qual mais se identifica e por quê? Então, como eu contei para vocês, eu fiz jornalismo. Antes eu tinha feito desenho industrial, ó, que maluquice, Sim. mas eu gostava, mas só que daí não fui para essa área. Aí eu fiz jornalismo e daí quando estava ainda no meio da faculdade fiz direito. Sim. Sabe por que eu vou contar para vocês? Porque meu pai não queria que eu fizesse jornalismo. E daí ele ficou falando, não, mas tem que fazer um curso melhor, tem que fazer um curso melhor. Daí eu fiz direito. Sim. E eu fiquei fazendo os dois ao mesmo tempo. Uhum. Mas eu trabalhei com direito já e eu achava mais legal o jornalismo, assim. Hoje podia ter feito direito, não tinha me estressado tanto, né? Se eu fosse, de repente, advogada ou promotora. Mas decidi ir no jornalismo porque achava mais legal. Sim. Parece bem Então, legal me mesmo. identifiquei. É mais legal, mas como é que a gente já falou? Que é mais estressante, Sim. né? Sim. Com Então. certeza. Como você se prepara antes de apresentar uma notícia? A gente tem que saber sobre o que vai falar. Sim. Então, você lê um pouquinho, assim, ou o que já levantaram de informação para você, ou pesquisa na internet, ou conversa com a pessoa que vai te dar as informações. Sim. Esse é o ideal. Às vezes a gente vai para algum lugar meio que cai de paraquedas. Sim. Mas o ideal é alguns minutos, assim, algum tempinho, depende da informação ser mais difícil, né? Do assunto que é um pouco mais complicado. Imagine cirurgia do coração, como eu estava falando para vocês. Nem consegui aprender Sim. tudo, né? Mas aí você pergunta para o médico, pergunta para quem vai te dar informação, para o engenheiro, para o técnico, para o economista, qual área for, conversa um pouquinho, que daí a gente vai entender um pouco mais do assunto. Igual o negócio do gado Sim. leiteiro, né? Como é que eu daí conversando com a pessoa ali e tal, e já tinha alguma informação. Então você tem que saber sobre o que vai perguntar. Sim. Sim. Tem que fazer um estudo antes, Um né? estudo antes, mas alguma coisa assim rápida, porque a gente não consegue ficar se aprofundando em tudo, né? E você vai aprender com a pessoa que vai falar. Sim. Então, uma coisa bem interessante, assim, que eu acho que a gente tem que ter é humildade Sim. para poder dizer para a pessoa que vai te dar a informação que você não sabe, não entendi. Poxa, desculpa, eu não entendi, achei um pouco difícil. Você consegue me explicar de novo? E aí a pessoa que é daquela área, né? O médico, o profissional daquela área vai explicar de novo, até eu entender. E eu dizia assim, agora não faço mais muito, né, desde esse ano, mas eu dizia assim, desculpa, eu não entendi. Se eu não conseguir entender, eu não vou conseguir explicar para as pessoas. Sim. Porque o que é um repórter, né? Você vai escutar o que a pessoa vai te falar e daí fazer um resumo para as outras pessoas, não é? Sim. Sim. Basicamente é isso. Então, imagine se não entender. Você vai fazer um trabalho da escola, não entendeu o assunto, como é que você vai fazer o resumo? Sim. Tem que pedir para a prof, né? Ou então buscar mais informação, ver um vídeo na internet sobre aquilo, não é? Mesma coisa na reportagem. Sim. Qual o tipo de reportagem é que mais gosta de fazer? Eu gosto de contar boas histórias, sabia? Conhecer uma pessoa assim e saber a história da pessoa, conversar com ela e depois contar uma história. Porque você já deve ter visto histórias, livros, não é? Que contam uma história de uma pessoa. Sim. Então, uma reportagem é curtinho isso, ou na televisão, né? Mas você tá vendo ali a história de uma pessoa, não tá? Sim. Sim. Tá bom que a gente não tem mais assistido televisão, né? Mas depois tem lá no YouTube os vídeos e tal. O que você vê ali? A história de alguém. Nossa, essa é a Catarina, ela tem 14? Sim. Tem 14 anos, nasceu em Curitiba, ela cresceu assim, gostava de, quando era criança, brincar disso, daquilo, agora ela tá na escola, eu adoro contar história assim, sabia? E que daí, sabe por que é bacana? Porque as outras pessoas que estão escutando, elas se inspiram naquilo, tipo, puxa vida, olha só,
Eu era igual a Catarina quando era criança. E olha que legal, puxa, veja que bacana, nossa, como ela se superou. Que bom, oh, nossa, que coisa triste que aconteceu com ela. Nossa, minha vida é tão boa vendo aquilo que aconteceu com a outra pessoa. Sim. Não é legal quando Muito você vê legal. uma história assim? Nossa, então eu adorava contar. E como foi essa experiência em trabalhar na Globo? Então, lá é o, tipo, o top, assim, né, Sim. do Brasil, assim, porque a estrutura é a maior que tem. Então, o que você precisar tinha, viajava, assim, para mais... Tinha épocas que viajava toda semana. Sim. Estava sempre em algum lugar, assim. Só que também o nível de exigência, assim, é maior, né? Tipo, se você não pode cometer tanto erro, a cobrança é maior, a cobrança lá dentro, né, dos chefes e do público também, né? Às vezes a gente faz alguma besteira Sim. que não fica tão bom no ar, aí repercute. Ainda bem que quando eu tava lá, não tinha muito essa coisa de meme, né? Porque agora, facinho, né, de repórter virar meme. Vocês já viram repórter? Já. Já viram, né? Então, Agora, ainda bem que eu já meio que parei com isso antes de virar meme, né? Mas cada coisa, assim, que aconteceu, que ai. E como tá sendo atuar na Assembleia Legislativa? Muito legal, porque eu faço uma coisa diferente agora. Antes eu contava a história, né? Sim. Agora eu peço para minha equipe contar histórias. Sim. Então, eu tenho 4 repórteres que trabalham na minha equipe. Agora, eu tô com 3 porque uma ganhou o bebê essa semana, por sinal. Daí ela não tá com a gente lá, tá de licença. Vai cuidar por meio ano da Lívia. Mas aí eu vejo assim, você faz isso para mim, por favor? Coloco cada um para fazer. E às vezes eu mesma me escalo, quando é uma coisa legal, assim. Sim. Eu falo, igual esse do leite ontem, assim, pode deixar que eu faço. Daí eu mesma me escalo. Então é um trabalho diferente, porque antes eu recebia, Ana, você vai lá e faz isso. Agora eu falo assim, Gisele, você vai lá e faz isso para mim. Paola, que é minha repórter, você vai lá e faz isso para mim. Sim. Sempre é difícil você pedir alguma coisa, né? Na verdade, eu estou mandando, mas eu estou pedindo que ela faça alguma coisa para a equipe, dividindo as tarefas. Sim. Sabe quantas pessoas tem na minha equipe? 35. Nossa. Bastante, né? Bastante. Porque televisão é assim, começa a gente tendo uma ideia, depois a gente fazendo a ideia, depois a gente encurtando a história, depois Sim. a gente colocando no ar. Tem todo mundo que coloca no ar. Como é que a notícia vem parar aqui, né? Sim. Como é que uma coisa se transforma em uma imagem, como isso vai para o ar. Então, tem todo mundo lá que cuida do satélite, do fio, do cabo, de cortar as imagens, dos microfones. Sim. Desculpa, eu queria entender melhor. Você pega as notícias e você passa para os outros? Não, Tipo- existem as notícias que acontecem na Assembleia, tá? Sim. Eu sou editora-chefe, o que significa isso? Eu escolho quais são as que devem aparecer no ar, porque Sim. nem tudo a gente consegue fazer. Sim. Sim. Então, eu escolho quais são as mais importantes que vão acontecer aquele dia na Assembleia e daí Sim. quais vão entrar no ar. Eu e minha equipe. Eu Sim. tenho também uma outra pessoa que sabe fazer isso. E eu delego isso para ela, porque eu não posso Sim. fazer tudo e nem é legal. Você tem que ter alguém na sua equipe que você confia para isso. Então, daí a gente escolhe, quais são as notícias importantes? Vamos fazer isso, isso e isso. Vai ter 2 coisas ao mesmo tempo. Nossa, daí já é mais complicado. Então, Sim. nós vamos precisar 2 equipes aqui e tal. Daí eu ajudo a bolar essa estrutura melhor. Se não, se acontecer cada uma hora, a gente vai dividindo. Sim. Às vezes eu olho assim, qual é a pessoa que se identifica mais com aquilo, qual é a pessoa que está no horário, qual é a pessoa que está com menos coisa para fazer. Vai fazer uma coisa mais complicada. Aqui já Sim. está com coisa complicada, eu coloco uma coisa mais simples para fazer, para ir. Todo mundo vai fazendo o seu. Aí a gente escala ali. Depois essas pessoas vão entregar a história contada, Sim. a reportagem. Aí umas outras pessoas vão editar aquilo, vão ver se o texto está certo e vão pegar o texto que está aqui e vão colar uma imagem, Sim. sabe? É o editor. Igual a gente faz vídeo de celular. Sim. Todo mundo já fez, né? Então. Você pega uma imagem, pega um texto e vai montando. Sim. Aí depois precisa ter alguém, daí eu entro de novo ali, precisa ter alguém para revisar aquilo, ver se não passou um erro de digitação, Sim. né? Alguma coisa assim. Daí a gente revisa. Daí tem que decidir que horas entra no ar. Eu também decido que horas Sim. entra no ar, ou quando é coisa mais simples, a equipe vai tocando.
Eles estão lá sozinhos hoje, ó, estão tocando. Sim. Daí depois a gente vai colocar aquilo no YouTube e a gente vai bolar a longo prazo. O que eu vou fazer no mês que vem? A gente tem algumas reportagens temáticas, assim, que a gente tratou, por exemplo, em outubro, tem um programa que a gente fala sobre saúde. Fui eu que bolei o programa. Então, era a saúde da mulher, porque outubro rosa, né? Sim. Agora, esse programa de saúde vai falar de obesidade. Então, eu tenho um editor também, em quem eu confio, Sim. e aí a gente escolhe os assuntos que são de obesidade. Então, a gente escolheu. A gente descobriu que São José dos Pinhais tem o índice de pessoas obesas maior aqui no Paraná, sabia? Daí ele foi atrás do médico de São José dos Pinhais. Daí a gente vai fazer um sobre emagrecimento com remédio e sem remédio. E daí eu falei pra ele assim, vamos fazer um de anorexia? Vocês sabem o que é isso, né? Sim. Sabe que tem uma amiga que a filha dela é da idade de vocês. Na verdade, ela já fez 16, minto. E ela teve um problema sério. Teve que parar de estudar para cuidar da anorexia. Então, a gente vai falar sobre isso. Daí a gente fica pensando lá, conversando assim numa mesa, tomando café. Puxa, então vamos falar, com o que a gente vai falar? Vamos procurar na internet, vamos perguntar. Eu perguntei para a mãe dela, quem que tratou a Júlia? Fulano. Daí a gente vai conversando. Então, vamos falar com essas pessoas? Vamos. Daí a gente entra lá na página das pessoas, vê o que elas fazem. Então, eu coordeno tudo isso, todas essas etapas. Entenderam com esses exemplos assim? Sim. Muito legal, obrigada por explicar. Você já experimentou diferentes aventuras por causa da profissão? Qual conselho você diria para nós sobre as surpresas que a vida nos reserva? Uau, essa eu achei bem profunda, né? Primeiro que a gente não consegue programar tudo, sabia? Sim. A gente tenta programar, mas sempre alguma coisa não vai sair como a gente programou. Sim. Isso na vida ou na profissão. E aí não adianta. Às vezes eu falo assim uma coisa meio boba, assim, além de ficar batendo minha cabeça na parede, o que mais eu posso fazer? Não adianta bater a cabeça na parede, né? Então vamos lá, não deu certo desse jeito, respira, né, Catarina? Vai lá, respira e daqui a pouco dá certo, de outro jeito, do jeito que era para ser. Às vezes não do jeito exatamente como a gente planejou, mas se a gente ficar pensando, puxa, não deu certo aquilo que eu planejei, que droga, puxa, eu queria tanto daquele jeito. Faz do outro jeito, do jeito que deu, né? Isso vale para reportagem, porque pode... Por exemplo, não era para a gente estar com a Vika aqui? Sim. A vida não quis, né? E o que a gente faz? Até falei, volta outro dia. Não, vai lá com as meninas, porque vocês já estavam preparadas. Sim. É uma coisa que a gente não tem controle. Então, acho que isso vale muito para a profissão e para a nossa vida. Quantas vezes vocês já programaram alguma coisa, já vieram para aula pronto para fazer a prova? Não teve prova. Acontece. Sim. Ou então não vieram preparados para a prova e teve a prova. Então, ia ter um jogo lá fora no pátio, choveu. Adianta a gente dizer assim, que droga, que coisa. Eu falo isso, mas eu demorei anos para chegar a essa conclusão. Então, é bom a gente sempre pensar nisso, assim, nas surpresas da reportagem. Ontem a minha equipe estava indo para uma cidade chamada Ibaiti, Sim. que fica umas 3, 4 horas daqui. Eles saíram de manhã para chegar lá começo da tarde. O ônibus quebrou na estrada. Nossa. Eles mandaram fotos, eles parados na estrada. Sabe o que aconteceu? Teve que sair um outro ônibus de Curitiba, pegar eles, ficaram sentadinhos no acostamento, não tinham para onde ir e levar eles para Ibaiti. Chegaram lá às 5 da tarde. Atrasou, acho que umas 3, 4 horas a viagem deles. O que você vai fazer? É a vida, né? Sim. Adianta ficar bravo, chorar? Que droga! Vamos lá, chegaram mais tarde, daí tudo que eles iam fazer ontem, daí eu falei com a minha repórter que tá lá, faz amanhã. Chega, descansa, vamos jantar. Daí hoje ela tá indo lá pro lugar para gravar o que eu pedi para ela para gravar. Sim. Né? A gente dá um jeito. É isso, obrigada. Foi um prazer falar com você. Foi. Que bom, eu também adorei.